Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Quando você pensa em um relacionamento abusivo, o que você vem à mente? Acredito que a maneira mais clara de explicar isso é citando o exemplo de uma relação amorosa. Mas vamos abordar aqui diversos tipos de relações que podem ser abusivas ou tóxicas. E para isso, hoje temos mais uma convidada. A gente tá ficando muito chique, queria dizer isso. E a nossa convidada de hoje é a Michele. Oi, Michele! Oi, meninas! Olá! Tudo bem? Gente, a Michele, primeiro assim, né? Que eu agradeço muito, porque assim, desde que a gente começou esse podcast, eu e Zé, a gente sempre pensava assim em abordar alguns temas que a gente acha muito relevantes. A gente acha não, a gente tem certeza que são temas muito relevantes. E a gente sabe que a gente tem um público muito feminino, mas isso não é um papo só para mulheres. Embora estejam aqui 3 mulheres, isso é um papo para toda a sociedade. E a gente chamou a Michele aceitou. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Michele. Imagina! E a Michele é uma psicóloga que hoje trabalha na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com atendimento a famílias, infância e violência doméstica. E ela vai começar contando um pouquinho aqui pra gente essa trajetória dela com esse tema que é tão complexo, né, atual e infelizmente recorrente aqui na nossa sociedade. Sim, sim. Então, meninas, primeiro é um prazer, né? O prazer é meu de estar aqui com vocês. Oh. E eu, como vocês me apresentaram, eu sou psicóloga e desde o começo, né, ali da minha trajetória profissional, desde a graduação, né, eu já me interesso pelas questões de gênero. E quando comecei minha formação profissional, já comecei a trabalhar com gênero e sexualidade. Então, já trabalhei em serviço de atendimento às mulheres, né, serviço de referência. Já trabalhei com DST/AIDS, que naquela época, né, a gente falava, né, em serviços, né, ligados à sexualidade. Então, eram as ONGs DST/AIDS. Uhum. E hoje eu atuo, né, também na área da violência, na Defensoria Pública. Hoje não, desde 2010. Olha só. Bastante tempo. Falando da idade aí. Que amiga, a gente revela tudo, é um caos. Eu comecei não revelando quase nada, agora o Brasil sabe da minha vida. Então vamos começar aqui falando aí desses diferentes tipos de relacionamentos tóxicos. Como eu falei no início, a gente pensa justamente numa relação amorosa, mas numa amizade é possível ter, né, uma relação tóxica. Eu vou aproveitar aqui, Michele, e perguntar aqui para você, o que você acha da seguinte situação? A sua amiga mora no mesmo condomínio que você, aí você demora um pouquinho assim para responder no WhatsApp, aí ela liga no seu interfone. Eu acho isso tóxico. E te obriga a dar uma resposta. E me obriga a dar uma resposta. Naquele momento que ela acha necessário. Tipo, quarta-feira, 10 horas da manhã, no meio de uma reunião de trabalho. Mas a gente tem que levar em consideração que quando a amiga faz isso, é que ela precisa de uma resposta rápida e é uma amiga ansiosa. Ah, entendi. Só pra constar. E também, o que você acha, Michele, de quando a amiga, quando você não responde o WhatsApp, olha no estacionamento e fala, responde que você tá em casa que eu tô vendo seu carro. É uma amiga, é uma disputa, né? Então, ó, vocês estão me dizendo aí várias, né, várias características aí que a gente pode pensar
que são próprias de um relacionamento abusivo. Ah, tá. Só pra gente contar mesmo, ficou essa dúvida. Ficar alerta aí. Mas só para deixar aqui mais leve mesmo, mas falando de amizade, até falar, se você souber também, de verdade agora, como identificar numa amizade que você tá numa relação tóxica. Ou a própria Michelle aí. Eu acho assim, né, na verdade. Eu sempre falo que eu tenho um donzinho, eu tenho tipo um imã pra gente meio tóxica. Tem esse Nossa, problema aí. obrigada Então, pelo toque. Amiga, calma, eu não citei nomes. Tá bom. E eu acho assim, que pra mim, depois de anos, tá, de vida, de terapia, eu comecei a entender que é quando eu me sentia sufocada. Exatamente. Eu acho que e isso a gente pode até estender, o que eu vou falar aqui agora, pode até estender para outros tipos de relação, mas quando você não é ouvida. Você fala um desconforto, eu não gostei disso. Não, mas não é assim. Não, mas você entendeu errado. Você entende tudo errado. Te diminui. A gente tem que pensar, né, que um relacionamento definido como, né, abusivo, é um relacionamento onde tem uma assimetria de poder, né, uma desigualdade ali de poder, e uma pessoa exerce mais, é claro que né, não é tão fixo e imutável, mas é onde uma pessoa exerce mais o controle sobre a outra, né, então esse tipo de assimetria, de desigualdade, elas podem acontecer em qualquer tipo de relação. Sim. Pode ser de amizade, né, nas relações amorosas, nas relações familiares, né, dentro da família, nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho, né, e tem algumas características, né, que vocês falaram que são bem próprias, né, desse tipo de relacionamento onde tem essa igualdade, que é o controle excessivo, né, esse controle onde você vai, o que você está fazendo, né? O isolamento, quando você isola a pessoa, várias coisas, né? Você isolando a pessoa, né? O que você quer, né? Você torna ela mais dependente, você reduz a rede de apoio dela, né? O contato com as amigas, com a família, enfim. Acho que ela vai se vendo cada vez assim, eu não tenho ninguém, né? Mais dependente. Isso, né? Então eu tenho que aguentar isso aqui, porque é tudo que eu tenho, não me sobrou mais nada. Sim. E a gente vê muito, né? A invasão de privacidade, então as senhas do e-mail, das redes sociais, do celular. Eu acho isso tão importante falar, porque as pessoas colocam num lugar de, mas não tem nada pra me esconder, né? Eu não tenho nada. Como prova de amor. Isso, é nesse lugar. Me prova que você me ama, dividir. Eu estou cuidando de você. Prova, né, que não tem nada. Isso. É quase como uma forma de você provar o seu caráter, né? Então, me dá, se não tem nada, por que você não me dá a senha do seu e-mail? É isso mesmo. E é interessante, porque como você tá falando, né? Acontece em vários tipos de relacionamento, né? Sim. Aí eu queria falar um pouquinho, Mi, com relação a isso voltado, assim, pra família no geral, sabe? Pra familiares, eu acho que vocês têm muito, atendem, né? Como vocês atendem famílias de diversas formas, etc. Que você contasse um pouquinho disso, assim, entre pai e filho, entre filho e mãe, sabe? Eu acho que é muito importante a gente pensar primeiro, né, por que essas relações desiguais acontecem, por que é natural, entendido como natural acontecer, né, seja na família, seja no trabalho, seja no amor, né, que são as questões de gênero, né. E aí, mas o que é gênero, né? O que são essas questões de gênero? Gênero é tudo aquilo que ao longo do tempo foi sendo definido como
papel do homem ou papel da mulher. Isso é importantíssimo deixar claro aqui. Isso é a base de todas as relações e da sociedade, né? A sociedade, ela foi construída com base nessas diferenças de gênero. Então, quem que vai para a esfera pública legislar, administrar, né? E quem que fica ali no privado cuidando, amamentando, cuidando da mãe idosa, cuidando da irmã deficiente, né? Então, isso é a base ali, né, do que é entendido, que é natural a mulher fazer. A mulher tem que cuidar, a mulher tem que abdicar de várias coisas em prol dos filhos. É o papel social dela, É o papel social dela, única e exclusivamente por conta do sexo biológico. Então, nasceu mulher, então todas essas características de doçura, de atenção, de cuidado, são botadas naquela criatura. Sim. E ela vai se constituindo como uma mulher. Né? E é isso, e aí tem isso, né, Michele? Se você não é assim, opa! Então. Né, tá querendo ser o quê? Tá muito machinho, né? E muitas vezes a violência é usada para cortar esse comportamento, né? Tanto é que as mulheres divorciadas, você pegar os índices de violência doméstica, né? Elas tendem a ser um dos grupos mais agredidos, por tentar romper o relacionamento, por estar em outro relacionamento, por sair dessa tentativa de controle, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Que assim, que em todas as relações, sejam familiares ou amorosas, a mulher, ela é entendida como alguém que deve ser submissa aos interesses do homem, aos interesses, né, da família, aos interesses da empresa, enfim. Sim. Ela tem que ocupar esse lugar. E se ela não ocupa esse lugar, ela é punida. Mas ocupando esse lugar, ela é identificada como alguém que tem que ficar submissa, sendo nas relações familiares. Então é aquela irmã que tem que fazer os trabalhos domésticos, que tem que aceitar ter menos liberdade que o irmão, ou que tem que cuidar de alguém doente por ser mulher, né? Na família. Eu acho que eu já ouvi assim, citando um exemplo. É você que vai curar ele. Então a mulher é submetida a esse papel de pronto-socorro, inclusive, né? Pronto-socorro de macho. Falou, né? E a gente falou isso no outro episódio que a gente teve anterior a esse, a gente chegou a citar isso, né? Que assim, sempre esperam da gente o cuidado. E aí, ao base, vamos supor, uma menina de 12 anos, todo mundo cobra, digamos, se ela tem uma irmã caçula, que ela cuide desse irmão caçula. Então, você tem um irmão caçula e você tem 10 anos. Mas se você é mulher, troca a fralda do seu irmão, esquenta a mamadeira do seu irmão. Faz os afazeres domésticos. Tem que ajudar a sua mãe. Exatamente. Entendeu? Aí os meninos vão jogar bola, lindos, maravilhosos. Enquanto as irmãs, as meninas, muitas vezes até mais novas do que ele, ficam em casa fazendo os afazeres domésticos. Porque é isso, né? E aí, assim, eu sou de uma época, eu não sei, com certeza hoje existe, mas assim, na minha época que eu tinha 10, 8, 9, já falavam assim, tem que aprender, porque quando você casar, saber fazer, né? Então, como que alguém vai casar com você se você não sabe trocar uma fralda, se você não sabe passar uma roupa, se você subentendendo-se que esse papel é seu. A vida toda da mulher, né? Desde criança ali, sendo induzida a cuidar. Veja os brinquedos, gente. Quando a gente olha com atenção para isso, todos os brinquedos para as mulheres são ligados aos cuidados e aos afazeres. É bercinho, é fogãozinho, é boneca, é mamadeirinha, é carrinho, é aquelas menininhas
empurrando carrinho com boneca dentro, enquanto os meninos é tudo que é ligado à aventura, ao astronauta, carrinho, caminhão, tudo que é ligado ao que é público, ao que é para fora, né? E as mulheres, tudo que é dentro de casa. E do cuidado. E assim, e isso não precisa nascer, né? Isso já antes, já vê nos chás de como é que tem hoje? De revelação. Ai, meu Deus, Né? Tudo rosinha, delicado, bailarina, tule do lado da mulher, aí do menino é um balãozinho num balão voando. É doido, né? Másculo, né? Cara, quando você pensa nisso, vivendo, né? Vivendo. A menina é uma bailarininha, uma bailarina. Então, assim, você já vai até a forma lá, né? Com a barriga, pensando numa mulher que quis aquela gestação, idealizou, ai, a minha menina, ai, que lindinho. Ou, meu moleque. Nossa, né? E aí tem uma coisa que eu acho engraçada. Já tá chutando. Isso que eu ia falar. Quando fala assim, eu já ouvi, muitas amigas minhas ficaram grávidas, acho que quase 90%, eu acompanhei as gestações, e assim, quando é menino, ó lá, danado, já tá chutando. Já tá chutando. Aí a menina jogador de futebol. Aí quando a menina chuta, fala, ixi, mas tá chutando pra ser uma menina. Nossa, a menina geralmente é mais... Tem certeza, fulana, que é menina? Porque geralmente menina é mais quietinha. Eu falo, gente, sim. E aí a gente vai ver o resultado disso, a gente vê um congresso cheio de homens. Decidindo. A gente vê lugares decisórios ocupados por homens, né? Que foram desde pequenininho ali incentivados a ir pra vida, né? Não, e aí é engraçado. Engraçado não, é triste, mas é interessante. Porque a gente vive, vamos supor, o Brasil, mais de 50% já é mulher, né? Nós somos o Brasil é composto por uma maioria de mulheres. Mas aí no comando não tem. Então eu falo, como que alguém vai fazer uma lei pra gente? Não vai. Quem são? Quem legisla? Né? Quem está ali? Quem julga? Quem define? E aí a gente, aproveitando aqui tudo isso que a gente tá falando de gênero, né? Como a gente abordou aqui, existem vários tipos de relacionamentos tóxicos, abusivos, etc e tal. E aí, como a Michelle fez aqui muito bem, tem a ver com gênero, na maioria das vezes. E a gente queria entrar, gente, agora numa seara que, de fato, é um assunto que, ainda bem que tem sido falado, né, que tá atualizado e que as pessoas estão mais de olho, que é os relacionamentos abusivos, tóxicos, mais voltados para esse campo amoroso, né, dos relacionamentos que a gente tem ali, amoroso. E aí, a Zá vai citar alguns dados aqui e a Mi vai dar uma complementada pra gente começar a entender, embasar um pouquinho tudo isso que a gente vai falar aqui. Tá, beleza? Vamos lá. A gente tem aí a Lei Maria da Penha, né, de 2006, que fala de diversas formas de violência doméstica e familiar. O Brasil é o 7º lugar no ranking mundial de assassinato de mulheres, onde 3 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência, dados de 2023 do IBGE. A gente ainda tem uma taxa de feminicídio de 4,8 a cada 100 mil mulheres. O que é feminicídio? Aqui, só pra gente dar uma embasada, é um assassinato por questões de gênero, né? Que é uma coisa nova. Infelizmente, a gente ainda escuta muita gente brincando com isso, né? Mas é um dado super importante e é uma coisa que aí depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas é um dado que ele chega a ser um pouco recente porque não existia, né, a tipologia feminicídio. Sim. Não existe há tanto tempo. E aí a gente tem mais um dado aqui, que o maior número de casos de violência doméstica é o de São Paulo, no ranqueamento aqui nacional do nosso país. E em 2022, a gente teve 898 denúncias no estado de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Bahia, sendo 75% causado pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. E essa fonte aqui é do Observatório de Segurança, Agência Brasil. Para começar um pouco a falar sobre isso, Mi, a gente também, acho interessante a gente falar quais são os tipos de violência doméstica, né? Porque muitas vezes o que a gente escuta é até uma coisa que a gente fala entre a gente, assim, que a mulher fala, mas nem te bate.
Uhum. Não, mas tá reclamando do quê? Nem te bate, você nem apanhou. Uhum. E aí, o que é tipificado hoje como violência é a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E aí a gente Isso. queria conversar um pouquinho agora sobre isso, assim, com você, né? Sobre esse tipo de violência. Uhum. A Lei Maria da Penha, né, ela foi uma lei que ela foi, a nossa sociedade cobrou, denunciou o Brasil nos tribunais internacionais e nós fomos obrigados a criar uma lei, né, que coibisse, que punisse a violência contra a mulher no Brasil. E a lei define, né, alguns tipos de violência, como a violência física, a psicológica, a patrimonial, a sexual e a moral. É legal a gente pensar que antes disso, os homens que praticavam, né, esse crime, eles não eram enquadrados, às vezes, como na lei de pequeno potencial ofensivo, se eu não me engano, e a pena era prestação de serviço comunitário. Então, a lei foi importante porque ela, né, como um instrumento jurídico e social, né, ela leva, ela ajuda a construir no imaginário social que não pode, que a violência contra a mulher é um crime, o que antes era visto como algo natural, né, em briga de marido e mulher. Isso, eu acho assim, Mi, é tão importante a gente dizer aqui que essa lei, isso que a gente tem hoje, é uma conquista de uma luta. É uma conquista. Né? Não é assim, chegou alguém e falou, ai, nossa, tô com, olha, vocês estão sofrendo isso, vamos pôr isso aqui. Não, é luta, gente. Então, às vezes, eu acho importante, porque as pessoas falam, é mimimi, não. Gente, eu não sei em outros lugares, não posso citar, mas aqui no Brasil, qualquer coisa é muita luta. Eu falo sempre isso, muita gente morreu, muita gente tomou spray de pimenta, muita gente foi, sabe, aí, seja no Congresso, seja nos lugares, muita gente sofreu para que a gente conseguisse o que hoje parece óbvio, né? Muita mulher morreu, né? Muita. E é uma lei que pegou, como dizem, né? É uma lei que as pessoas sabem. Se você pergunta, né? Tem pesquisas sobre isso, eu não vou saber dizer, mas as pessoas sabem o que é a Lei Maria da Penha, né? Então, isso é muito interessante, porque isso mostra, olha, aqui é o limite, isso não é certo, isso não é normal, isso é um crime, né? E hoje, né, com a internet, com as transformações, assim, a gente vai percebendo o quanto esses mecanismos, assim, falando um pouquinho do relacionamento abusivo, né, que vocês me perguntaram, o quanto que a violência psicológica, né, hoje, o controle excessivo, a humilhação, as ameaças, né, a perseguição, a manipulação, o quanto que vai se sofisticando, né? E com a internet, por exemplo, vai ganhando outros contornos, né? De violência contra a mulher, exposição de nudes, né? Isso é importantíssimo falar. Sim. Uma coisa bem nova, né? Stalking, né? Perseguição, mas a perseguição também através da internet. E tem a perseguição ali, né? Física, da pessoa te perseguir, do homem, né? No trabalho, enfim, né? De você. E também a cibernética, né? E vão se criando, né? Outros mecanismos para invadir a privacidade, né? Com as redes sociais, a invasão dos aplicativos de mensagem. Então é muito interessante o quanto nós continuamos expostas, né? Agora, trazendo aqui um pouco sobre como identificar, né, esses tipos de violência, acho que você falou um pouquinho da sexual. A física, eu acho que, me corrija se eu estiver errada, é básico. Não é apenas uma porrada, não precisa doer, mas acho que se tiver um toque físico, acho que é o suficiente para caracterizar ali uma violência física. Podemos considerar assim, né, Mi? Sim.
Sim, sim. Eu A acho que... limitação, a limitação do espaço, a coerção, né? Aquele aperto. Ah, mas ele só apertou o meu braço. Aquela contenção física, aquela mão no pescoço, né? Aquela empurrada na parede. Não, daqui você não vai passar, né? Então, isso eu Não, acho São abusos físicos. Eu acho, eu lembro que eu assisti aquela, acho que foi uma sériezinha, né? Aquela Maid, ficou bem famosa, acho que era, não sei se era Netflix. E eu achei tão interessante porque tem uma hora que é sobre violência, né? E na série, ele nunca chegou a bater nela. Mas tem uma hora que ele põe ela na parede e dá um soco na parede do lado do rosto dela. E aquilo pra mim ficou muito emblemático, sabe? Tipo, é isso. Porque é aquilo que hoje em dia se fala muito, o próximo é em você. Né? E ao mesmo tempo, você causa um desconforto, né? Ali o barulho, a ação do seu lado, é como se estivesse dizendo, né? O próximo é em você. Se cuida. E isso, aí a gente parte aqui pro psicológico, isso mexe, né, pro psicológico, mas sem falar, assim, dessa violência física, Mi, tem alguma ação que represente essa violência psicológica? Acho que é bom a gente falar isso pra gente escalonar, assim, o que seria, vamos supor, a psicológica, a moral, a patrimonial. A patrimonial eu acho bem interessante. Então, meninas, a gente tem a violência física, né? A violência psicológica, que é uma violência bem presente e geralmente acompanha os outros tipos, né, de violências, que é onde a pessoa vai fazendo manipulações, chantagem, minando, diminuindo a pessoa, vai minando, vai controlando, né? Vai isolando aquela pessoa, critica constantemente, humilha, ridiculariza. Falar a parte eu acho que é uma parte muito difícil das pessoas perceberem, que é essa parte de isolando, né? Aí começa, ninguém mais é bom, né? Pra pessoa. Todo mundo para continuar exercendo controle, né? Para continuar manipulando, impondo a culpa, né? Que é onde você começa a se perguntar, nossa, mas gente, será que eu tô louca? Será que não é dessa forma que eu tô percebendo? Será que eu não tô louca? É sensacional. O que tá acontecendo? Será que eu tô louca mesmo? É verdade que eu tô doida? Sim, né? E vai acreditando, com a bela ajuda, né, do outro, de que a culpa é dela, que ela que fez algo errado, de que ela que provocou ou incitou, enfim, né? Esse jogo de manipulações. Então, tudo isso, né, é o que a gente chama de violência psicológica. Aí a gente vai pra... Aí tem a outra aqui que a gente... A moral. A moral, isso, pode falar. Né? Que é quando você expõe, né? Quando você... Me fugiu a palavra agora, mas quando você, né, diz que ela é vagabunda, que ela é vadia, que ela, né, você no bairro, na internet, você dissemina informações, mentiras, calúnias, xinga sobre aquela mulher. Entra aí agora é uma pergunta mesmo. Entra aí aquela questão assim, você não vai sair com essa roupa, sim, né? Porque isso aí é roupa de quem quer arranjar alguma coisa na rua. Sim, você vai manipulando, você vai controlando, você vai limitando o desejo, né? Então essa roupa não, você vai exercendo o controle. Esse cada lugar vez não, mais. Essa amizade não. A violência moral, ela tem muito a ver com a difamação, né, da mulher, né? Você ataca a moral daquela mulher. E, né, convenhamos que esse ataque à moral dela, no caso de ser mulher, é ligado ao sexo, a puta, vagabunda, né? Aquela que, né, não é digna. Sim. E então a violência moral. E tem a violência sexual, que além do sexo, né, do ato sexual sem consentimento, é interessante a gente lembrar também que é quando você dificulta a mulher o acesso aos anticoncepcionais, você limita, você não deixa ela ter um planejamento reprodutivo, né,
Ou quando você obriga, ela é casada, né, minha esposa, então ela tem que transar comigo, se relacionar comigo, né? Então, muitas vezes, o abuso sexual, a gente tem que pensar também nesse sexo não consentido, sem preservativo, né? Aí, muitas vezes uma gravidez que decorre desse, né? É muito comum nos serviços públicos, na clínica, a gente escutar quando eu acordei, ele estava em cima de mim. Então, Nossa. aquele sexo, quando a mulher está dormindo, e aí o companheiro chega, muitas vezes, né, os relatos são associados, né, à bebida, chega bêbado, de madrugada, eu acordo, ele em cima de mim. Várias relatam gestações que nem se deram conta. Não, mas eu não tive relação sexual. Como que eu engravidei, né? Muitas mulheres que usam remédio, né, controlados, remédios que traz uma sonolência, relata a gravidez indesejada. E Né? eu Então, acho é muito comum, inclusive nas mulheres casadas. isso que eu ia falar para você, porque eu acho válido, assim, a gente falar sobre isso. Primeiro, essa questão dos métodos contraceptivos, né? Porque eu sempre falo assim, que eu cresci ouvindo, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Sabe aquela criança que fica ouvindo papo de adulto? Sim. Eu era essa doida aí. E aí, eu ficava ouvindo as amigas, as tias, etc e tal, as amigas, as tias, falando assim, mas é que fulano não gosta que eu use pílula. Fulano não gosta, né, depois na era da camisinha, de usar a camisinha. Fulano não quer que eu faça fulano não quer fazer vasectomia, não quer que eu faça, né, uma cirurgia, porque ele quer ter mais filhos, porque tudo isso era, né, gente, tudo isso é. Não, e vocês sabem que a lei da laqueadura mudou recentemente. Sim, olha isso. Até pouquíssimo tempo atrás, o homem tinha que assinar o procedimento no caso das mulheres. Não, Meu Deus. É inacreditável, né? Sim, isso igual é a gente uma pensar do decisão divórcio, né? recente. No O divórcio. divórcio é uma decisão recente para a mulher. A mulher pediu o divórcio. É uma coisa super recente. E aí a gente tem. Não, e da laqueadura foi ontem. Sim, ontem mesmo, eu lembro, assim, tá muito vivo na minha cabeça. E aí a gente tem a patrimonial. Fala um pouquinho pra ela da gente. E a patrimonial. A patrimonial não é só quando você destrói o celular da mulher, você destrói as roupas, mas quando você esconde a chave do carro, quando você não dá acesso aos próprios bens e daquela mulher, né? Então, quando você não divide o patrimônio, né? Ou quando você usufrui ou destrói o patrimônio da mulher. E outra coisa, os bens. A questão também de não, sabe, não falar real sobre o que tem de patrimônio, entra também? Sim. Mas aquela coisa do cartão de crédito, de não dar, né, de não permitir que ela tenha acesso. Não permitir o acesso às contas, né, o acesso à receita, a quanto ganha, né, ao salário, né, deixar ela alheia, né, da realidade financeira, das questões financeiras, né, deixar ela alheia, tomar o controle dessas questões financeiras, né. E aí aqui a gente queria entrar agora, já que a gente colocou aqui quais são, né, assim, que é uma coisa que eu acho super importante da gente falar, é que a violência, ela acontece em todas as camadas sociais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Acontece mais aqui, mais ali, mas ela não é, como você falou, ela é democrática. Não, ela é a violência contra a mulher, ela é bem democrática, né? E ela acontece em todas as camadas, ela acontece com meninas e mulheres, né, de todas as idades, desde, né, recém-nascidas a idosas. Só tem alguns grupos, ela tinha, além de todas as classes,
raças, etnias, né? Tem alguns grupos que são mais vulneráveis. Sim. Né? De acordo com uma pesquisa recente, né, que o Fórum de Segurança Pública, essa pesquisa é do ano passado, né? Então, os grupos mais vulneráveis são aquelas mulheres com baixa escolaridade, né? No geral, fizeram só até o fundamental, mulheres pretas, pardas e que recebem até 2 salários mínimos. Então, esses grupos, né, eles estão mais postos a sofrer violência de gênero, né? Mas como ela é uma violência que tem ali, né, como base o machismo, a desigualdade do gênero, é por isso que ela é democrática, né? Porque basta ser mulher, basta você estar nesse lugar, né, nessa posição, para você sofrer uma violência, para você estar mais exposta, seja mais exposta nas ruas, né, geralmente no abuso sexual, no abuso físico nas ruas, como dentro de casa, né, como com os seus familiares homens, pais, padrastos, avós. E aí é uma coisa que a gente citou lá nos dados, que 75% dessa violência, ela no geral é causada por um companheiro ou ex-companheiro. Mas o que eu acho interessante também a gente falar, e você citou das crianças, muitas vezes, né, eu não sei qual é o dado exato, a porcentagem, ela é causada por alguém próximo. Chega, Flavinha, chega a quase 90%, se eu não me engano, no caso de crianças, onde quem cometeu a violência é um parente próximo, tá dentro de casa. Quase 90%, se não ultrapassa um pouquinho. E aí eu vou comentar uma coisa aqui, quem escuta aqui o podcast já sabe, eu sou pedagoga, né, minha formação, mas eu sou professora de ensino fundamental. E aí a gente convive com muito professor. E eu sempre convivi até por conta da profissão que eu sempre tive, que eu tenho há 20 anos, que é representação comercial, de evento e tal. Então eu conheço muito professor. E aí, eu lembro que eu escuto muito relato de professoras falando que da violência que as professoras ali, as pessoas da escola, conseguem enxergar. E a partir dali começa uma denúncia de crianças que são abusadas. E aí tem os crianças com deficiência, com alguma deficiência, são muito, né? Aí só vai aumentando, assim, aumentando esse número. E isso eu acho super interessante, porque é aquela máxima do inimigo dorme com você, né? O inimigo tá do seu lado. Sim. Muitas vezes eu acho, para qualquer tipo de identificação de relacionamento tóxico, a gente acha que só porque a pessoa ama, só porque ela tá dentro do convívio familiar, ela subestima que isso pode acontecer, né? E eu já ouvi, ainda bem que existem mães atentas que elas sabem que esse tipo de violência sexual com crianças muitas vezes vem mesmo, como a Flá falou, aí do ambiente familiar, um tio, um primo, enfim, infelizmente até pai, avô, padrasto, gente, irmão mais velho. Não dá para subestimar, tem que estar atento, trazendo aqui pro tema, né, desse podcast, que é violência doméstica. Acho que é importante falar um pouquinho do ciclo da violência, né, que ajuda a gente a identificar, e tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando agora, né? Muitas vezes tem um sentimento, uma relação, um afeto envolvido, fica mais difícil. E tem isso muito explícito aqui no ciclo. Então, se a gente puder falar um pouquinho, Michele. Vamos lá. Esse ciclo, ele é utilizado para falar de um padrão, né, de uma dinâmica de relacionamento, onde tem aquela primeira fase, né, que é a fase do conflito, a fase do aumento da tensão, né, geralmente dos xingamentos, das ameaças, das ofensas. Depois tem uma segunda fase onde se intensifica, né, esse conflito, e aí tem a violência, né, explode a violência. E uma terceira... E aí dentro, só importante falar que dentro desse ato de violência entra aí tudo, né, o que a gente já falou, né, a violência psicológica, moral, patrimonial, verbal, né, pode seguir, só para dar um contexto pessoal aqui.
E a terceira fase é aquela onde tem o arrependimento, né, pedidos de desculpa, as promessas de que não vai acontecer novamente, que vai mudar, né? E onde esse ciclo vai se repetindo, né? Então, ele começa de novo. Depois começa o conflito, a intensificação do conflito, a violência, a explosão da violência, o arrependimento, o pedido de desculpa. E assim, né, com o objetivo de deixar a mulher sempre naquela posição, né, naquele lugar, acaba nutrido também expectativa de que ele, né, vai mudar, agora, né, tá arrependido, disse que vai se cuidar, enfim, só acaba trazendo uma expectativa, né, de que vai ter uma mudança no comportamento, mas o que a gente vê é que geralmente, né, não tem uma mudança significativa. Né? Eu acho, aí aqui vamos lá, eu acredito que isso é um ponto muito importante, porque primeiro que a mulher ela é colocada muitas vezes nos relacionamentos, como a gente disse aqui, a que vai curar, a que vai cuidar, e aí vem uma frase que é religiosa, né, e a gente mora num país cristão, de maioria católica e evangélica, mas cristã no final das contas, né, que acaba lendo o mesmo livro, etc e tal, e aquela coisa de a mulher edifica o homem, edifica a casa, né? Então assim, você não pode deixar esse cara, porque ele vai mudar. E aí só pra falar uma coisa interessante, que eu passei a vida ouvindo isso das mulheres que me cercavam, quando eu era as mulheres mais velhas, mais assim, o tia, amigo da mãe, nananã. E aí eu penso, eles mudaram depois de 30 anos, né? Quando eles já fizeram tudo e não mudaram, eles simplesmente não conseguem mais fazer nada, porque mas o ciclo o jeito da violência só mudou, né? Muitas vezes deixou de ser física e virou psicológica, virou patrimonial, virou moral. Entendeu? E eu acho interessante a gente falar isso, porque muitas vezes a sociedade toda nos coloca nesse lugar. Você tem que aguentar, porque ele vai melhorar, você vai curar esse homem, né? Ou de que homem é tudo igual, então se homem é tudo igual, fica com esse mesmo. Eu vou ficar com esse aqui, né? Esse que é pai dos meus filhos, esse que eu já conheço, esse que eu já sei quando ele tá nervoso ou não. Exatamente. Eu acho bem importante falar disso aí, mas pode continuar, Ami. Exatamente. Não, mas eu estava dizendo, né, desse ciclo, dessa dificuldade, né, do quanto isso traz expectativa, né, e a mulher muitas vezes vai aguentando em prol dos filhos, ou da dependência, daquele relacionamento, algumas vezes até tenho ali o poder econômico, porque a gente sabe que hoje em dia, né, as mulheres trabalham fora e a maioria da renda dos lares muitas vezes vem da mulher, né? A mulher ganha mais do que o homem e continuam nesse tipo de relacionamento. Então não é só algo também patrimonial ou algo que depende, né, somente das questões financeiras, não, né? Tem uma dependência emocional, tem uma ideia de que você tem que reconstruir aquela família, ou de que você tem que, enfim, que se ajustar, né, para caber ali, anular os seus desejos, as suas vontades. E sabe o que eu ia falar uma coisa também, que olha, é uma coisa que eu tenho reparado, essa questão do dinheiro financeiro, antes era assim, não posso me separar, porque a mulher não trabalhava, né, 4, 5 filhos, não tinha condições, né, de sair daquela situação, financeiramente era muito complicado. E hoje, o que eu já tenho ouvido, e isso me veio agora na cabeça, são que a mulher ganha mais que o cara, e ela não posso deixar ele, porque ele não tem nem onde morar se ele me deixar. E aí eu não posso deixar os pai do meu filho, né, morar, sei lá, num lugar que é insalubre, ou voltar a morar com os pais, ou não sei o quê. Olha como que é. Por mais que a situação financeira, em alguns casos, tenha mudado, ela continua se colocando num lugar de que ela tem que ficar ali por diferente, é um motivo diferente, né? Mas olha que interessante
interessante isso, ó. Bem pensado. Pelo cuidado, né? Aí a gente volta naquilo que a gente falou, né? Porque a mulher, ela é desde cedo condicionada a cuidar. E imagina ela é que ela vai obrigada a cuidar, né? Desistir desse homem. Tem um outro ponto também que eu acho que as mulheres acabam deixando de não tendo coragem de sair de uma relação assim, quando ocorre por parte do homem algum tipo de ameaça que envolva os filhos. Eu vou tomar a guarda. Por mais que isso seja muito difícil. E aí, Mi, se você quiser falar um pouco sobre isso, se ao longo da sua carreira você já pegou mulheres que passam por esse tipo de situação, ou ameaça, você não vai ter condições de cuidar sozinha, financeiras de cuidar, é sempre uma ameaça que envolve os filhos. Sim, isso é muito comum, inclusive nas varas de família, nos processos de família, né? E entra ali naquele jogo da manipulação, né? E de tentar ali atingir num ponto muito vulnerável, né? Que são as crianças, né? Aquele que tem o poder econômico, muitas vezes ganha mais ou tem um entendimento maior, ele se vale disso para dizer, olha, eu posso, né, eu consigo na justiça, eu consigo pagar advogado, enfim, você vai ficar sem seus filhos. Aquelas que fazem algum tratamento de saúde, que a gente sabe o quanto que a maioria das mulheres, das pessoas fazem tratamento. Hoje, depois da pandemia, o quanto que os números de depressão, né, enquanto que aumentou muitas vezes esse cuidado em saúde e tal, isso é usado contra as mulheres, né? Você é louca, você é depressiva, você tem laudo médico, você usa tal medicação, né? E muitas vezes a mulher se sente ameaçada, né? Óbvio, se fragiliza. Então, isso é muito comum, isso é muito usado, né? Isso é muito utilizado. E hoje, a gente falando em ameaça, né, ameaça de filhos, eu pensei aqui num dado importante, ele vem do ano passado, que a ameaça com arma de fogo vem aumentando. Olha isso. Aqui, pelo aumento de circulação de armas. Eu ia falar. No país. Coincide com as leis, né, que tem... Exatamente. Aí as pessoas, meu Deus do céu. Exatamente. Eu sei que a gente, né, tava falando da ameaça, de tomar a guarda. Mas isso é super importante. Quem faz alguma coisa com uma arma na cabeça, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Então, assim, tem um aumento, assim como tem um aumento do crime de stalking, né, de stalkear, né, tem um aumento das ameaças com arma de fogo, observado desde 2022. Olha. Aqui no Brasil. E um aumento crescente, né, vem desde a pandemia, né, porque a gente pensa que depois, com o fim da pandemia, com a atuação dos serviços, com a volta às atividades normais, vai reduzir. A tendência pelas pesquisas atuais é que vem aumentando. Olha que loucura, pensando. Sim. E aí, Mi, eu queria saber o seguinte, assim, você como mulher, aí é uma pergunta, assim, de curiosidade mesmo, que vocês lidam com isso todo dia na cabeça de vocês. Cara, como que vocês conseguem lidar? Como que é pra vocês ouvirem isso, assim, todos os dias? Porque eu só consigo pensar que é uma carga muito grande. É algo, bem sensível, né? Tem dias e dias, né? Mas, Flávia, eu vejo, eu tenho uma paixão por esse tema. Eu acho que esse tema, eu como mulher, né, ele me atravessa desde que eu me entendo por gente, né, e para mim é uma motivação eu trabalhar com as mulheres, na medida possível, tentar fazer, né, reflexões, na medida do possível, tentar oferecer uma escuta, né, uma escuta atenciosa, acolher, dar informações, seja de um serviço de atendimento, poder fazer esse encaminhamento, sabe? Mesmo que seja produzir um questionamento, provocar
algo, né? Enfim. Sim, é um movimento, né? Eu acredito muito, né, nessa rede, né? Eu acredito muito nessa junção, nos grupos de mulheres, enfim, nos serviços de atendimento. Eu acredito muito nesse trabalho. É um trabalho difícil e que tem dias que são mais difíceis, né? E cada profissional, acho que tem seus pontos sensíveis para lidar com diversas questões vindas dessas mulheres, seja a questão da guarda dos filhos, seja a violência física, enfim, cada profissional tem ali, né? Uhum. E isso a gente se cuida na medida do possível, né? Tentando acolher a nossa saúde mental, tentando fazer terapia, conversando com as amigas, né? Fazer esses laços. Tá. E aí eu acho que é muito importante a gente falar disso, que assim, entenda assim, não tem uma cartilha, eu como pedagoga, não tem um método, mas como que a gente consegue a partir disso tudo que a gente falou, primeiro que a gente já entendeu como a gente consegue identificar, né? A gente consegue dar o pé, assim, pra sair disso, sabe? Porque eu pensei muito sobre essa pergunta enquanto a gente formulava aquilo que a gente ia falar. E se a gente for pensar, né, em responder essa pergunta na condição de uma pessoa que está passando por uma relação tóxica ou alguém que conheça, acho que seria importante dar essas duas vertentes aí. Acho que para a pessoa que está passando por isso, acho que ela, para confiar no desconforto dela. Porque muitas vezes a gente é muito silenciada, né? Sim. Dependendo para quem a gente vai dividir, vai falar aquilo que a Flávia já falou, né? Mas ele nem te bateu, mas não é assim, ou você tá louca. Então, assim, confiar no desconforto e tentar dividir isso com uma pessoa que você sabe que vai te ouvir, né? Sim. E acho que para uma pessoa que desconfia que alguém tá passando e se receber esse tipo de comentário, né, de desabafo, eu acho que é acolher e se munir de informações para tentar ajudar essa pessoa. Aí agora você pode seguir aí com toda a sua bagagem, falar mais sobre. Mas o acolhimento, eu tô aqui para isso, vamos fazer juntas o que tem que ser feito, vamos pensar num planejamento, sabe? É muito importante tentar criar um roteiro, pensar, né, numa saída. Não é da noite pro dia que você vai conseguir romper, né, um relacionamento como esse, mas ter, né, um planejamento, ter uma rota, isso já ajuda muito. Quem que você pode confiar, quem que pode te oferecer ajuda, né? Isso é muito importante. A gente sabe que não são todos os municípios que têm serviços de atendimento à mulher, que tem delegacia da mulher, que tem centro de referência, né, que dá para pedir ajuda. Tem o 180, né, dá para a gente ligar, buscar, mas os municípios do interior, né, onde acontece também, né, as situações de violência, muitas vezes não tem. E muitas vezes as mulheres, junto com outras mulheres, né, conseguem uma organização. É muito difícil. O que eu falaria, né, a Flavinha? Como que pode, né, identificar ou fazer terapia seria ideal. Mas isso é utópico, né? Não é todo mundo que vai conseguir fazer terapia, né, que vai conseguir fazer essa reflexão com um profissional. Mas ter informação é importante, poder falar, né, poder ter com quem compartilhar é importante. Tudo isso, né, vai trazendo o amadurecimento. E aí, o que a gente precisa ficar atenta, né, é que eu acho uma coisa muito importante, que é quando a gente falou assim, aí como que a gente sai, né? E às vezes a gente não é conosco, mas é com uma pessoa próxima. E aí, muitas vezes a gente pode cair no erro de, sabe quando você vai brava? Você não tá vendo, não tá vendo que... E aí a pessoa não consegue, automaticamente a pessoa vai te bloquear, né? Sim, e eu porque acho isso traz muita vergonha, né? Porque a pessoa, é o que eu falo assim,
eu tinha pensado numa coisa assim, às vezes quando você sabe, é muito difícil você conseguir e olhar para si e falar, não é que eu vivo isso? Como que eu, que sei tudo isso, que conheço, que li, que vi, que fui em palestra, que li. Sim, e dentro da minha casa isso acontece. Como que eu deixei isso acontecer? Ou como que eu deixei acontecer comigo, ou com uma filha, ou com uma mãe, né? Então eu acho que tem muita culpa, né, da vítima. Então quando eu falo assim do outro, se você é a pessoa que tá olhando o outro, é você ir com calma, com delicadeza, com muito cuidado, porque essa pessoa ela já tá muito machucada. Sim. Né? Sim, com e aí respeito. Você vai, às vezes, com uma porrada no peito e não é a forma que ela vai funcionar. Não. Né? Não, porque você, né, não mostra o respeito à dor que aquela pessoa tá sentindo ou tá te trazendo, né? A vergonha, o julgamento, né? Isso vai acontecer. Então, se você é alguém que pode auxiliar, né, não é por esse ângulo. Não é nesse lugar, né? Que você vai oferecer apoio, escuta. E aí a Azar falou sobre uma questão de um desconforto, né? Um dos sinais é o seu desconforto ali. E aí eu tenho uma coisa que eu gosto de citar, que é assim, a gente é educada para achar que ciúmes é cuidado, né? Exatamente, então, é prova de amor. Mas ele nem te bate, ele só cuida de você, porque ele te ama, né? Então esse ciúme, ele fica te stalkeando. Ele gosta de você. Te perseguindo, cuidando das suas redes sociais, invadindo o seu celular, seu e-mail. É só porque ele tá te protegendo, né? O seu é um amor. E isso eu acho que é muito importante, porque a sociedade educa a gente nesse lugar. A gente que é mulher. Porque a mulher ciumenta, né? A mulher louca. A mulher ciumenta, ela é pintada como, ciumenta, ó, a louca. Nossa, isso aí tá... E o homem é cuidado. E o homem gente. É só cuidado. Pô, pessoal. É amor. Ajuda aí. Vamos abrir o olho. Me ajuda, por favor. Me ajuda a te ajudar. Ciúmes, é amor. Gente, não é. Pelo amor de Deus. Eu já falei. Ciúmes é controle. Controle é posse. É posse. É achar que a mulher é propriedade dele, né? E aí o que eu queria puxar aqui, é assim, né? No geral, eu acho que como sociedade, né, é geralzão mesmo, o que a gente pode fazer para tentar, né, fazer com que as próximas gerações, porque assim, isso pode ser utópico, né, mas o que a gente pode fazer como sociedade para que isso pare, diminua. E aí, eu como pedagoga, como professora, eu falo que é educar para que as crianças entendam ali desde criança a questão do gênero. Tem que intensificar as políticas públicas. Isso é sensacional. Não tem jeito. Tem que intensificar, tem que levar para os municípios, para os pequenos municípios, tem que aumentar o número de serviços, tem que capacitar, não gosto de falar capacitar, tem que melhorar esses serviços, né? Enfim, a gente precisa apoiar as escolas, as escolas são fundamentais, elas trabalham com as crianças, elas conseguem identificar, né, problemas, questões que nenhum outro serviço consegue, porque a escola está ali todo dia, a criança está ali todo dia, né? A escola é a formação, né, não sei como falar, projetos educacionais voltados para as questões de gênero, isso é para ontem. Então, a gente vai ficando por aqui. Primeiro, agradeço muito novamente a Michele, né, que trouxe toda a experiência de vida e de trabalho dela, né, como ela falou, esse tema sempre chamou a atenção dela, é um tema que realmente ele passa pela nossa vida, né? Como eu tô falando, eu falando agora, eu lembrei de coisas que eu vi quando eu era criança, e relatos que eu escuto hoje, uma mulher que vai fazer 40 anos, né? Que lá eu ouvia de uma forma e agora eu escuto de outra e reflito sobre aquilo que eu ouvi há tanto tempo. E que bom que reverbera de outra, né, Flavinha? Sim, e que bom que hoje eu tenho outra ideia
né, disso tudo. Sim. E eu acho que o que fica aqui, que é o que esse projeto que a gente tem desse mês de março, que é um mês que a gente dedicou a essas falas, né, sobre a mulher, sobre o feminino, é que se você está ouvindo isso e você identifica em você, ou se você identifica numa pessoa que você conhece, leve isso até a pessoa, né? Como a gente falou aqui, às vezes é difícil da gente entender e da gente localizar onde a gente está, mas que é importante tudo começa com uma conversa, tudo é através do diálogo, e aqui é um diálogo, né? Tá eu, Zá, Michele conversando, e que você se inclua nesse diálogo, que você possa incluir este tipo de diálogo nas suas rodas de conversa. E como eu disse lá no começo, não é um papo só para mulher, é um papo para a sociedade toda, né? Independe de sexo, de gênero, de idade, de classe social, porque isso acontece em todo lugar. E eu acho que é muito importante que as mulheres escutem, mas é muito importante que os homens também escutam e discutam. E a gente, como mulher, é muito importante que a gente leve isso também para essas rodas, né? E a gente sempre pede aqui, né, por favor, compartilhem, comentem, acho que mais do que nunca, né, Flá, era o nosso desejo trazer esses temas que a gente está abordando, então a gente reforça o pedido, né, compartilhem, independente se você conhece ou não alguém, mas se você dividir com as mulheres aí do seu ciclo de amizade, você pode estar ajudando alguém, amigo de alguém, sabe, é um ciclo sem fim. A gente acredita que a internet pode alcançar nesse sentido, nesse nível. Pode iniciar uma conversa, né? Isso. Como um ponto de partida para um diálogo. E quem sabe, né, isso gere frutos. É isso mesmo, acho que a ideia é essa. Então, muito obrigado, Michele. Imagina, eu agradeço Michele. a oportunidade, meninas. Desculpe aí qualquer coisa, mas eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau.